Muito bem. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de grandes dimensões que se estendeu entre os anos de 1939 e 1945 e colocou frente a frente duas coalizões militares, os países do eixo e os países aliados. É claro que os países do eixo e os países aliados foram muito mais numerosos e diversificados do que esses que nós vamos apresentar para vocês. Entretanto, é claro que nós vamos priorizar aqueles países que exerceram uma posição de protagonismo na Segunda Guerra Mundial. E se ao estudarmos a Primeira Guerra Mundial, analisamos aquele conflito através do estudo das principais frentes de guerra, ao estudarmos a Segunda Guerra Mundial, vamos dividir o conflito em duas fases. Numa fase inicial, caracterizada pelos triunfos do eixo, e numa fase final, caracterizada pelas vitórias efetivas dos países aliados. Sendo esta primeira fase situada entre os anos de 1939 e 1943, e a segunda fase situada entre os anos de 1943 e 1945. E a primeira marca desta primeira fase foram as espetaculares ofensivas militares alemãs, que aconteceram na virada de 1939 para 1940. A máquina de guerra alemã, principalmente através da sua tática da Blitzkrieg, ou seja, da guerra relâmpago, a utilização de aviões e blindados para destruir a infraestrutura do inimigo, foi uma tática que revelou-se extremamente bem-sucedida e responsável por fazer com que os alemães, num curto espaço de tempo, dominassem grande parte dos seus inimigos, tanto no leste europeu quanto alguns países do ocidente europeu. Territórios como a metade da Polônia, a Holanda, a Bélgica, a Noruega, a Dinamarca e metade do território francês foram ocupados pelos alemães, sendo que a outra metade do território da França, ao centro e ao sul, nós tivemos a instalação ali de um regime fantoche aliado e colaboracionista dos alemães. Embora o território francês tivesse se tornado presa do expansionismo alemão, alguns setores das forças armadas francesas vão continuar na resistência contra o exército alemão, principalmente no exterior do território francês, em suas zonas coloniais. E essa resistência será comandada pelo grande general e herói da resistência francesa, Charles de Gaulle. Entretanto, essa incrível ofensiva alemã vai sofrer um revés. Na segunda metade de 1940, nós teremos a épica e impressionante Batalha da Inglaterra, aquela que foi a primeira batalha da história travada quase que exclusivamente nos ares, em que nós teremos de um lado a Força Aérea Alemã e do outro lado a Força Aérea Inglesa se enfrentando. Entretanto, aqui a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, vai ser derrotada pela Royal Air Force, e isso vai definir os destinos a longo prazo da Segunda Guerra Mundial. Porque a quase totalidade da força aérea alemã será destruída. E sem a sua força aérea, a Blitzkrieg não poderia ser realizada. Por isso que os alemães precisariam iniciar um esforço gigantesco de reconstrução da sua força aérea. E isso só seria possível se os alemães conseguissem controlar um recurso gigantesco de matérias-primas, fábricas e homens. Algo que o seu território não era detentor. Por isso que, contra os planos iniciais da Alemanha nazista, os alemães vão se ver obrigados a invadirem o território da União Soviética para utilizarem as suas matérias-primas, o seu parque industrial e também a sua mão de obra. É por isso que, meados de 1941, mais exatamente em junho de 1941, os alemães vão romper o pacto de não agressão. E nós teremos, naquele momento, a invasão alemã da União Soviética, o que fará com que, ao lado dos aliados, a União Soviética venha a integrar uma luta contra os países do eixo. Entretanto, os Estados Unidos não poderiam ficar fora do conflito, não só porque a vitória dos países do eixo não lhe interessava, mas também porque uma vitória dos países aliados sem a sua participação poderia levar a um fortalecimento inacreditável da União Soviética. É por isso que ao longo do ano de 1941, os Estados Unidos vão realizando uma série de provocações em relação aos japoneses, principalmente alguns embargos econômicos, o que vai levar, em dezembro de 1941, aos japoneses responderem a essas provocações. É por isso que nós teremos, no final de 1941, os ataques japoneses à base naval americana de Pearl Harbor, no Pacífico, na região do arquipélago do Havaí, o que vai fazer com que os Estados Unidos tenham uma justificativa para entrarem ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial.
Entretanto, mesmo com o fortalecimento da sua coalizão pela entrada dos Estados Unidos na guerra ao final de 1941, será apenas na primeira metade de 1943 que nós teremos as primeiras importantíssimas vitórias dos aliados. Ou seja, teremos no início de 1943, em meados de 1944, alguns contra-ataques e desembarques estratégicos no continente europeu que vão fazer com que a guerra venha a se reverter. É o caso, por exemplo, na primeira metade de 1943 da importantíssima Batalha de Stalingrado. Uma batalha através da qual os soviéticos vão conseguir iniciar um movimento de expulsão dos alemães do seu território. Se até a Batalha de Stalingrado o exército alemão era um exército que avançava sobre o território soviético, a partir desta batalha o exército alemão vai começar a ser lentamente expulso e empurrado para dentro do seu próprio território. Na mesma primeira metade de 1943, teremos um outro incidente importante, o desembarque dos aliados na ilha da Sicília, no território italiano, o que vai abrir ali uma frente de guerra no combate e na derrota ao regime fascista de Benito Mussolini. E, por fim, em meados de 1944, teremos um importantíssimo desembarque aliado nas praias da Normandia, no norte da França, onde ali vai se abrir uma segunda frente de guerra na tentativa dos países aliados esmagarem o território alemão. É por isso que, em maio de 1945, enfraquecida, a Alemanha ela vai se render diante dos seus inimigos. Só que o importante é termos em mente que o país que vai entrar no território alemão, ocupar inicialmente a cidade de Berlim e render os alemães, serão os soviéticos. O exército soviético, aliás, que vai ter a maior perda humana durante toda a Segunda Guerra Mundial, será o grande exército responsável pela derrota efetiva da Alemanha nazista na Guerra Europeia. Entretanto, a rendição alemã representou o fim da guerra na Europa. A guerra no Pacífico vai se prolongar durante alguns meses a mais, e esse será um embate efetivo entre os americanos e os japoneses. Mas os Estados Unidos, atemorizados diante da possibilidade de um enorme fortalecimento da União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial, que se revelou um país-chave na vitória contra o eixo, os Estados Unidos vão buscar atemorizar os soviéticos, soltando em território japonês 2 bombas atômicas. Teremos em agosto de 1945 os ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão, que foi muito mais um recado para a União Soviética do que um esforço efetivo de adiantar, acelerar o fim da Segunda Guerra Mundial. É por isso que, incapaz de resistir depois dos ataques atômicos, os japoneses, no dia 2 de setembro de 1945, vão se render. E esta rendição japonesa no Pacífico, depois da já rendição alemã e italiana no continente europeu, nós teremos o final da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, embora importantes, esses desenrolares internos da Segunda Guerra Mundial não são os aspectos fundamentais de nossas análises. O que mais nos interessam são as suas consequências, que nós evidentemente trabalharemos no início do nosso próximo módulo. A gente espera que vocês tenham entendido, a gente espera que vocês tenham gostado. Bons estudos!